amigo e amiga, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos a esse espaço de reflexão sobre a Palavra de Deus, a estrutura da Bíblia. Porque percebe-se que quando as pessoas vão estudar a Bíblia, muitos estudam ela levando a Bíblia ao pé da letra, ou seja, da forma literal, outros estudam a Bíblia apenas de uma forma figurativa. E a Bíblia, para ela ser compreendida, ela precisa saber em que tempo que eu levo a uma forma literal e em que tempo que eu levo a Bíblia a uma forma figurativa. Interpretar ela somente figurativa ou somente literal, nós estaremos cometendo alguns erros. Então, para você entender um pouquinho sobre essa parte da Bíblia, eu gostaria de estruturar para vocês aqui de como a gente deveria enxergar e olhar para a Bíblia, para que os nossos estudos e as nossas interpretações bíblicas, teológicas, elas fiquem um pouco mais claras para quem está ouvindo a nossa interpretação. Então eu gostaria de dizer para vocês aqui que primeiro a Bíblia ela é dividida em caixinhas, em prateleiras, em etapas, e eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho aqui dessa etapa. Então a primeira etapa que a Bíblia é dividida, ela é chamada de os 5 livros de Moisés, ou muitos chamam de o Pentateuco, né? Ou a lei mosaica, ou a Torá, qualquer uma dessas coisas, estamos falando dos 5 livros de Moisés. Então, e quais são esses livros de Moisés? Na ordem, eles seriam Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Mas depois que a Bíblia ela sai dos 5 livros de Moisés, ela cria uma outra estrutura. É chamado de livros históricos. Que os livros históricos, eles vão de Josué até o livro de Esther. Então, quais seriam esses livros? Josué, Juízes, Ruth, 1 de Samuel, 2 de Samuel, 1 de Reis, 2 de Reis, 1 e 2 de Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Então, esses são os livros históricos. Agora, entra no livro que a gente chama de livros poéticos. E quais seriam os livros poéticos da Bíblia? Seria Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão, muitos também chamam de Cântico dos Cânticos. Depois, a próxima estrutura bíblica, ela seria os profetas maiores. Bom ficar claro aqui que profeta maior não quer dizer que esses profetas eram maiores do que os outros, porque os profetas maiores são aqueles que os livros são maiores. Então, quem seriam esses profetas? Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Depois nós temos um agrupamento muito grande aqui, chamado de profetas menores. Seria Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. E chegamos aqui na primeira parte da Bíblia Sagrada, que a gente acostumou chamar de Antigo Testamento, que contém 39 livros. Começa agora a estrutura do Novo Testamento e vamos falar agora dos que a gente chama os 4 evangelhos. É Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, esses 4 são os evangelhos que narram a história, principalmente a história de Jesus, de como Jesus se comportou quando esteve aqui. Nós temos um livro aqui que é chamado de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas, e Atos dos Apóstolos, só o nome já diz aqui, conta de como os atos que tiveram os apóstolos depois que Jesus foi arrebatado aos céus. Depois que saímos de Atos dos Apóstolos, aí começa aqui as cartas paulinas. Então, para quem não sabe, Paulo escreveu a maioria dos livros do Novo Testamento. E quais seriam as cartas paulinas? Romanos, Coríntios, 2 de Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 de Tessalonicenses, 1 e 2 de Timóteo, Tito e Filemon. Depois nós temos aqui a incógnita da Bíblia, que é a carta aos Hebreus. Muitos atribuem essa carta a Paulo, outros acham que foi Apolo, mas no fundo a gente não sabe dizer quem realmente escreveu essa carta aos Hebreus, né? Para quem leu a carta, é uma carta linda, maravilhosa, mas a gente não sabe até hoje, nem mesmo a teologia consegue dizer quem foi o escritor da carta aos Hebreus. E depois o livro de Tiago. Depois de Tiago nós temos 2 cartas do apóstolo Pedro, 1ª e 2ª de Pedro. Depois nós temos 3 cartas pequenas do apóstolo João,
primeira, segunda e terceira de João. Depois nós temos o livro, a Epístola de Judas. E essa Epístola de Judas tem um capítulo, né? E depois de Judas nós temos a revelação de João no livro do Apocalipse. Então fiz aqui para vocês um resumo geral, um apanhado rápido do que seria a Bíblia. E depois a gente pode, em outro vídeo, fazer uma explicação de cada uma dessas estruturas. Quando você for estudar a Bíblia, você vai ver que vai ficar até muito mais fácil de você interpretar. Porque, por exemplo, só para não é o assunto aqui, mas apenas dizendo, por exemplo, quando você fala de um livro poético, você está falando de poesia, e poesia não é uma coisa literal. Então, quando eu vou interpretar a Bíblia e eu sei que esse livro, por exemplo, é um livro poético, eu já a interpreto de uma outra forma. Tá bom, gente? Então, eu gostaria de deixar isso aqui para vocês. Desde já eu peço que vocês fortaleçam o meu trabalho. Como? Inscreva-se no canal, deixa o like, deixa os comentários, ativa o sininho, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, porque eu sei que apesar de parecer um assunto tão comum, muita gente não sabe dessa estrutura e isso é muito importante que chegue até outras pessoas, tá bom? Desde já agradeço a presença de todos vocês, um abraço.